Pessoal, agora a gente vai entrevistar advogado criminalista, PhD em Direito Penal pela USP, professor da Universidade Federal da Bahia, Gamil Fopel. Muito obrigado aqui pela presença. Como o senhor vai? Gamil, começo perguntando o seguinte, antes de entrar nesse detalhamento específico desse relatório da APF e como isso vai se desenvolver. Mas tem uma questão aí, algumas pessoas em artigos de jornal, conversas ali, têm defendido que esse, esse relatório, que pode virar uma denúncia no Ministério Público, quando voltar para o STF, que isso possa não necessariamente vir no primeiro momento para a mão do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque se acha que Alexandre de Moraes, em determinado momento, não só a oposição, mas algumas pessoas um tanto mais, vamos dizer assim, distanciadas dessa questão política, questionam um pouco a atuação, um pouco não, questiona a atuação do Alexandre de Moraes e se considera que isso poderia, volta, né, dessa denúncia para o Alexandre de Moraes, para depois ser levada para a turma, para o plenário, enfim, que Alexandre de Moraes pudesse abrir eventualmente aí mão dessa questão e talvez aí esse processo já tenha uma decisão aí de fato com mais elementos no STF. Eu começo perguntando para o senhor o seguinte: nesse caso desse questionamento em relação ao trabalho do Alexandre de Moraes, como é que o senhor avalia e como o senhor vê esse trabalho do Moraes até este momento? Bem, muito boa tarde, Léo. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. Mais uma vez, é uma satisfação poder falar com os colegas aqui do SBT. Eu começo por explicar, mais uma vez, que a minha análise aqui é uma análise estritamente técnica. Não é uma análise impelida por uma motivação político-partidária. Hoje o Brasil tem dois grupos políticos antagônicos, né? E é muito ruim quando a gente examina regras de direito penal e de processo penal com as cobranças e com as pressões de um favoritismo ou então de uma rejeição de natureza político-partidária. Bem, existe um inquérito que está em curso, uma investigação, e eu preciso explicar para as pessoas que estão nos assistindo que durante uma investigação não existe, de acordo com o senso comum teórico, aquilo que nós chamamos de contraditório e nem de ampla defesa. Então, o senso comum teórico explica que este procedimento investigatório ele tem natureza inquisitorial. Não existe a possibilidade de produção de contraprovas, por exemplo. E aí, meu caro Léo, a gente precisa avisar as pessoas que, a rigor, o que é colhido no bojo de um inquérito, de um procedimento investigatório, ainda não é exatamente uma prova colhida em contraditório. Então, eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor a respeito do inquérito em si. Eu estou falando de todo e qualquer inquérito policial. Quando um inquérito é relatado e é mandado para a justiça, isso não quer dizer que a prova foi colhida em contraditório, fora de dúvida razoável. Porque se assim fosse, o processo penal seria desnecessário. Então, nós não podemos confundir inquérito, procedimento investigatório, que é uma coisa, com o processo penal, que é outra. Assim, durante a investigação foi concluída há poucos dias, durante a investigação, volto a usar a expressão, o senso comum teórico diz que os poderes para a atuação da defesa são poderes bastante diminutos, são bastante restritos. Em relação a eventual afastamento, no caso concreto de Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, o que as pessoas têm questionado em algum grau é a possibilidade de Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes ter sido ele próprio vítima de um delito. E aí o que a gente vai precisar ver, Léo, e isso vai ser determinante, em primeiro lugar, se vai haver oferecimento de denúncia. Em segundo lugar, quais serão os termos que serão trazidos nesta denúncia? Denúncia, o significado técnico da palavra denúncia é um pouco diferente, ou bastante diferente, do significado vulgar.
As pessoas às vezes usam, Léo, a expressão denúncia como sinônimo daquilo que nós chamamos tecnicamente de notícia-crime ou notícia de fato. Quando você se dirige até a delegacia, você não está denunciando ninguém. Quando você dirige a delegacia a registrar uma ocorrência, a fazer um registro fático, você está fazendo um boletim de ocorrência. Então, se a denúncia for oferecida e se um dos capítulos da denúncia for a possibilidade de Sua Excelência o Ministro Alexandre de Moraes ser vítima deste delito, a mim me parece que neste ponto em particular, ele não teria como ele continuar sendo relator, ao menos deste capítulo e deste item, eu repito, de uma eventual e futura denúncia. Então, qualquer tipo de juízo a respeito de eventual exceção de impedimento ou eventual exceção de suspeição somente poderá ser feito quando e se a denúncia, que é a peça feita por Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, for oferecida. Tudo bem. Uma coisa também que a gente tem que. Eu acabei falando com o Brant também, Feppel, Gamil Feppel, em relação a essa. A oposição, aliados de Bolsonaro, disse: essa Polícia Federal é a polícia do Alexandre de Moraes. Queria que a gente colocasse aqui a bola no chão e também falasse sobre a instituição da Polícia Federal e de como isso funciona. E eu também pergunto para o senhor o seguinte: o Ministério Público pode ter aí, me corrija, três saídas. Ou arquivar, ou pedir mais investigação para a Polícia Federal, ou fazer de fato essa denúncia a partir, claro que não necessariamente em cima de todo o relatório da Polícia Federal. E mais, o Ministério Público também pode, ele mesmo, investigar mais fatos, o que daria uma amplitude em relação a esses investigadores. Vamos começar primeiro pela questão da Polícia Federal ser acusada por bolsonaristas de ser a polícia de Alexandre de Moraes. Que momento isso se torna um fato jogado para uma arena política sem base, de fato, ali na realidade em relação ao sistema jurídico brasileiro. Né? E outro fato também, aí é outra questão, sobre uma investigação também do Ministério Público, o que ampliaria ali também a ação de investigadores. Queria que o senhor falasse sobre esses dois pontos, por favor. Bom, Léo, muito obrigado pelas duas perguntas. Respondendo inicialmente a primeira, eu devo dizer para os nossos telespectadores de que a polícia é uma instituição permanente, composta por homens e mulheres que se dedicaram a um concurso público, que foram aprovados no concurso público, homens e mulheres que estão voltados à atividade funcional, né? Então, nós não podemos taxar um órgão da estrutura da Polícia Federal como um órgão de um braço político-partidário, de um braço vinculado a quem quer que seja. É um órgão que, obviamente, tem um regramento específico, uma instituição que tem um regramento específico, o que não quer dizer, por óbvio, que erros não aconteçam. Então, são seres humanos, são homens e mulheres que acertam e erram. E a gente fala no direito, Léo, que boa-fé se presume e má-fé se comprova. Eu não posso criar uma áurea de suspeita e de predisposição à indisposição em relação às autoridades constituídas, sejam elas da Polícia Federal, sejam elas autoridades, por exemplo, do Ministério Público. Então, me parece que aqui é uma generalização absolutamente indevida e descabida, né, e, em algum grau, até desrespeitosa, de colocar esse tipo, né, de análise, de taxa, de rótulo para a Polícia Federal, o que não quer dizer, por óbvio, que erros não existam, o que também não quer dizer, por óbvio, que não existe espaço para divergência de opinião em relação a algumas considerações e algumas conclusões jurídicas. Esse é o primeiro ponto. Em relação à segunda pergunta que você me fez, a partir do momento que o Ministério Público Federal, no caso, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, recebe os autos dessa investigação, ele pode denunciar diretamente, ele pode promover arquivamento, ele pode requerer diligências, ele pode dizer, olha, assim, eu quero que ouça fulano de tal, eu quero que examine o documento tal, ele pode fazer isso. Ele pode também
entender que os fatos estão maduros para um determinado capítulo e para este capítulo já oferecer a denúncia sem prejuízo de mandar investigar outros tantos fatos, ou sem prejuízo de mandar investigar outras tantas pessoas, né? E ele pode, eventualmente, né, determinar que dentro do Ministério Público Federal seja feita uma investigação. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que o Ministério Público tem poderes investigatórios, ele pode sim fazer essa investigação. Então, para que assim, os nossos telespectadores e as pessoas que estão nos assistindo agora compreendam, as alternativas basicamente são promoção de arquivamento, oferecimento de denúncia e o aprofundamento das investigações, requerimento de novas diligências. E pode haver, numa mesma manifestação, ele pode ter uma manifestação em que, eventualmente, ele pode arquivar determinados fatos, ele pode denunciar outros tantos, e ele pode pedir diligências para alguns outros tantos. Então, cada fato ele tem que ser tratado individualmente. Então, os fatos não são tratados no atacado, assim, não é um todo, não é um ou tudo ou nada. Sua Excelência, o Procurador-Geral, vai ter que examinar de cada um desses fatos se há elementos suficientes de materialidade. O que quer dizer materialidade? Quer dizer a prova da ocorrência do fato. Se há elementos suficientes de materialidade e indícios suficientes de autoria para oferecimento de denúncia, meu caro Léo. Bem, Gamil, uma última questão aqui, falando ainda sobre o Ministério Público, que é onde a bola da vez está. Tem prazo para esse procedimento, para essa avaliação? Está se falando que não dá para fazer mais agora, estamos praticamente aí encerrando o mês, dezembro, final de ano, enfim, tem todo o processo aí de janeiro. Se espera aí uma nova, vamos dizer assim, uma nova notícia sobre todo esse processo aí, digo processo no sentido mais popular da palavra, para fevereiro. Mas existe um prazo para o Ministério Público fazer efetivamente, eventualmente, essa denúncia, ou anunciar o arquivamento, ou pedir novas investigações, ou não há, neste caso, uma pressão para que o Procurador-Geral, enfim, se manifeste de alguma forma, seja pelo arquivamento, seja pela denúncia, ou seja para pedir mais investigações? Bem, em direito, Léo, existe aquilo que nós chamamos de prazos impróprios. O que é que isso quer dizer? É um prazo que, a despeito de ter previsão, se ele for desatendido, não gera nenhum tipo de perecimento de direito. Como bem foi falado aqui, né, somente o relatório desse inquérito policial tem 884 laudos. É humanamente impossível, dentro de um prazo de 10 dias, analisar todas essas provas, triar todos esses elementos e decidir qual vai ser a postura que vai ser adotada. Então, é usual, e aqui não é porque o investigado é Bolsonaro, ou porque o investigado eventualmente poderia ser Lula, ou X, Y ou Z, é absolutamente usual e comum para esse tipo de situação que esses prazos sejam extrapolados, sobretudo e principalmente porque a análise que deve ser feita agora por parte do Ministério Público é de promoção de justiça. Não é uma análise assodada, apressada. É lógico, né, que a Constituição também assegura a duração dos processos dentro de um prazo razoável e não atenderia ao interesse público que isso demorasse muito tempo para ser examinado e triado. Mas é necessário que todos nós tenhamos um pouco de compreensão, um pouco de tolerância, porque a análise desses documentos precisa ser feita com responsabilidade, com altivez, com independência e com parcimônia, para que, dentro daquilo que for justo, se analise se haverá arquivamento, se haverá denúncia ou se haverá novas diligências. Muito bem. Gamil Fepel, muito obrigado aqui pela presença, pelos esclarecimentos, pela tranquilidade também em tratar desse tema. A gente tem que colocar a bola no chão e o senhor fez isso muito bem aqui com a gente. Agradeço, espero encontrá-lo em outras oportunidades. Um forte abraço. Sou eu quem agradece. Muito obrigado por tudo, pelas suas perguntas inteligentes e instigantes. Muito obrigado e também pelo tempo que foi dispensado. Abraço, forte abraço.